eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Esse texto o Senhor está repreendendo o povo dele, Israel, porque eles estão pecando. E o Senhor avisa eles que vai punir eles. E o Senhor tinha descido e estava punindo eles. E eles ameaçam ir buscar ajuda no Egito. Mas o Senhor diz: vai buscar, lá não tem ninguém que possa sarar vocês. E o Senhor veio, puniu, juízo, e nesse texto falou: estou subindo. Agora subiu. Amém? A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus. E o Senhor desceu, é uma linguagem para nós entendermos, estava puniu, subiu, e no 15 nós irei e voltarei para o meu lugar, no trono da graça. Amém? Até que eles reconheçam a culpa deles. Se eles reconhecerem a culpa deles, estão perdoados. Amém? É o que o texto está falando. Glória a Deus. Então eles tinham que primeiro o quê? Reconhecer a culpa deles. Para ser estabelecida a paz entre Deus e o povo dele, eles tinham que reconhecer a culpa. Reconhecer a culpa por estar adorando outros deuses. Reconhecer a culpa por estar andando em seus próprios caminhos, não o caminho do Senhor. E assim, tu vê aqui o castigo, Deus sempre castigou. Deus sempre vai castigar. E o maior castigo que o ser humano pode ter é a falta da presença do Senhor. Não tem paz para quem não está com a presença do Senhor. É dor. Sempre que Israel se separou do Senhor, sofrimento. Amém? E a Bíblia afirma, entenda isso, irmão, o propósito da nossa salvação. O Senhor, quando vem, todo ser humano tem que reconhecer que é pecador. Tem que reconhecer que é culpado. Uma mensagem a mensagem do Evangelho, alguém que estiver pregando a palavra, se a preocupação dele não for para que aquela pessoa que está ouvindo a voz do Senhor reconheça que é culpado, não houve mensagem do Evangelho. Porque primeiro, para chegar próximo de Deus, tem que reconhecer. Porque ele não compactua com pecado. Amém? Não adianta, a Bíblia diz em Naum que ele não tem o culpado por inocente. Amém? Não tem. Esse não tem, não tem mesmo. É 100% verdade. Não adianta. E no final nós cantamos aqui, cantar a majestade do Senhor Jesus, que naquele dia todos vão ver. Mas essa palavra aqui, quando ela é ministrada falando sobre o Senhor Jesus, eu tenho que, pela fé, eu consigo enxergar a majestade de Jesus. A vida dele revelada foi a majestade dele. Amém? Uma vida que não tem nessa terra, diferente de tudo. A Bíblia diz em 1 Pedro que foi o justo pelos injustos, o santo pelos profanos. Amém? Aquele que tinha o selo de Deus, todo puro. Dá para ver, na palavra dá para enxergar com os olhos da fé a majestade de Jesus. Então,
só essa revelação tem que ver a majestade aqui. Porque ele não tem o culpado por inocente. E não aos nossos olhos, aos olhos dele. Amém? Então, primeiro, para quê? Esse é o propósito. Aí está aqui. E nós? Isso aqui é para o povo dele escolhido, Israel. Nós nem povo nós éramos, que a Bíblia diz. Amém? Amém ou não amém? Aí, quando nós vamos, aí Israel, que pensava que já era salvo, e vivendo de qualquer jeito, Israel sempre pensou que era um povo privilegiado, salvos, vivendo de qualquer jeito. Aí o Espírito Santo gerou Jesus, aquela obra linda, mataram Jesus. Depois os apóstolos que se converteram ao Senhor, com a presença do Espírito Santo, amando o Senhor deles agora, começa a revelar que todos precisam da salvação. O apóstolo Paulo foi um. Amém, irmão? Para quê? Se nós não seguirmos as regras da Bíblia, nós não vamos subir. Nós não vamos subir. Nós queremos porque queremos. Quando nós não obedecemos, mas falamos que temos Jesus, que somos salvos, não de acordo com a palavra, acredite, nós estamos colocando algo de nós na salvação. Não funciona. A Bíblia é bem clara, pela graça sois, por meio da... E isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie e fique falando que tem algum mérito. O propósito é esse. E só eu reconhecendo se nós não reconhecermos a miséria que nós somos, nunca nós vamos nos tornarmos filhos. Porque ele ama a verdade, segundo a Bíblia, no íntimo. O que você sempre pensou e o que você pensa a teu respeito? Porque o assassino, quando ele mata, ele diz que matou por causa de alguma coisa. Ele dá uma desculpa por que matou. Então, os olhos dele teve um motivo. E todos que estão para ir presos e tudo, o que eles falam direto? Somos inocentes. Está pensando que... E você? E eu? Eles falam que são inocentes, já próximo a entrar numa cadeia. E tudo, já foi provado tudo, mas continuam falando o quê? São inocentes. E tem advogado para provar a inocência deles. E nós, que não é para nós irmos presos, mas em nossas conversas, seja lá com quem for, quantas vezes você conversando, toda vez tu quis mostrar que você é o quê? É mentira? Você já conversou com alguém, a pessoa te mostrando, alguém falando que tu está errado, que tu era culpado, e você não aceitou? Você também? Sabe por quê? Por que isso? Porque o pecado que herdamos de Adão nos aprisiona. Ele nos mantém presos. E o aprisionamento do pecado em nós, viver sob o pecado, sob o domínio dele, claro que nós vamos nos manifestarmos assim, se defendendo, se protegendo e sempre mostrando que nós somos inocentes. O Espírito Santo, para que a Bíblia veio e o Senhor se revelou a nós, deixou essa maravilha para nós, senão nós não iríamos nos enxergarmos nunca. Aqui é o nosso espelho da nossa alma. O homem criou um espelho para a gente ver o nosso físico. Deus criou o espelho para ver a alma. Amém? Você, e aí a gente quer porque quer, os olhos carnais, quer porque quer, qual o espelho?
Qual é o espelho que nós preferimos? O que mostra o nosso homem visível. Mas o que a gente nunca quis, ele trouxe. O espelho que mostra o homem visível. Amém? E quando ele mostra que eu sou culpado, e eu aceito, reconheço, eu estou com grande chance, eu entrei na presença dele, eu posso desfrutar dessa presença. Amém, irmão? Até eles reconhecerem que são culpados, enquanto não reconhecer, a graça não reina em nossas vidas. O Espírito Santo faz essa obra com todos nós. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar isso, para você e eu, eles, há 2000 anos atrás, e todos aqueles que escutam o Evangelho, ficar de boca calada. Por quê? Somos nós mais excelentes? Quem? Os judeus. O apóstolo Paulo está falando o que os judeus estariam falando. Por quê? Se não precisa da fé, não precisa para ser salvo, não precisa de Jesus. Está entendendo? Vocês não precisam crer como está mandando o Evangelho. O apóstolo Paulo está falando isso para os judeus. Por que somos nós mais excelentes? Por quê? Porque somos descendentes de Abraão? Porque temos a lei? Amém? Não. Porque somos mais excelentes? Aí eu estou falando o que eles pensavam. Aí o Espírito Santo está em Paulo. Fala assim, de maneira nenhuma. Não somos mais? Não somos. Amém? Olhou você? Tu não é mais excelente que ninguém. Tá? Você não é. Nem eu. Não adianta quem te criou, não adianta. Não adianta se tu és sábio, segundo o homem, segundo esse mundo. Não adianta que tu não matou ninguém. Não adianta que tu não saiu por aí armado, roubando. Tu não é mais excelente, não adianta. Você não é mais excelente do que ninguém. Médico, juiz, presidente, general, não é mais excelente do que ninguém. Entenda, é um miserável também. O santo justo desceu, porque não tem ninguém aqui. Somos mais porque essas promessas estão com a gente, somos mais porque somos descendentes. Não, de maneira nenhuma, o Espírito Santo falou. Tu é uma praga. Tu não é. Você carece da graça de Jesus. Tu não presta, eu também não. É isso que ele está falando aqui, de maneira nenhuma. Não somos melhores do que os gentios. Estamos perdidos também, Paulo está falando. Amém? Então não olha para um perdido hoje ali que está numa vida desgraçada ali, que tu não, ele precisa, você também. Amém? Amém ou não amém? Vamos enxergar, isso aqui é luz, para a gente enxergar. Tem gente já falando que tem uns aí mais excelente. Não está falando como o Espírito Santo ensina. Tem alguém mais excelente? Não. Excelente é Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos, já foi revelado, demonstrando que tanto judeus como gregos, nós, gentios, todos estão debaixo do pecado. Amém? Por que não é mais excelente? Porque todos estão debaixo do pecado, do domínio do pecado, todos. O nosso olhar é assim? O nosso olhar é assim? Tem medo de responder, irmão? Claro que não.
Quem está debaixo do pecado, a gente julga, de acordo com o nosso julgamento, é a menina que está se prostituindo agora, nesse exato momento. É alguém que está fumando maconha, está no crack, está com revólver roubando. São esses. Segundo Jesus, não. Todos estão debaixo do pecado. Segundo o homem, e é a lei, quem faz isso, rouba, armado, tem que ir preso. Está na lei. Mas na lei da liberdade, na lei de Jesus, todos estão presos sob o domínio do pecado. E essa cadeia aqui, poder nenhum dessa terra tira. Essa cadeia aqui, só tem uma pessoa para tirar. Jesus. Jesus. Amém? Amém ou não amém? Como está escrito, grego, todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí ele vai revelar, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, amém? Nenhum sequer. Nenhum. Inclusive, eu também. Amém? Amém ou não amém? Você se acha legal? Você se achava justo? Esse espelho aqui fala assim, ó, não é. Amém? É isso mesmo? Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que entenda. Você antes, você entendia as coisas de Deus? Entendia? Você entendia que Deus é isso tudo que revela na Bíblia? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que entenda, não há ninguém que entenda que é um miserável que carece da graça. Não há ninguém que entenda isso. Não há ninguém que entenda que tem a terceira pessoa da Trindade que vem morar e faz uma obra sensacional. Quem entende isso? Quem entende? Não há ninguém que entenda as coisas de Deus. Hoje tem alguém que entende Deus. Porque tem gente na terra com a mente de Cristo. Então entende Deus. Tem gente na terra que tem a presença do Espírito Santo. Então entende Deus. Não é... Ninguém entende Deus. É mentira, ninguém entende Deus. Aqui, quando eu estava sob o domínio do pecado, com o domínio do Espírito Santo, eu entendo. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Amém? O que é buscar a Deus? Não há ninguém que busque a Deus. Quem é que buscava a Deus sem Cristo? Buscava para servir a Ele com temor. Quem é que buscava? Ninguém. Mas se isso se enquadrar na tua vida hoje, se você ainda não despertou o interesse do céu para buscar a vontade de Deus, para fazer a vontade dEle, se você não procura entender cada vez mais para glorificar, adorar Ele em espírito e em verdade, isso aqui é antes. Isso aqui é antes. Mas é uma revelação de toda a humanidade. Amém? Prestou atenção como é que... Eu estou bem exposto dessa palavra. Tu fica exposto? Que maravilha, só dá para ele te limpar se tu se deixar ficar exposto. Senão ele não te limpa. Se tu esconder alguma parte da tua alma, tu continua sujo, fedendo. Ele deixa você desarmado. Aí se tu fica à vontade, aí ele te limpa. Aí ele te limpa. E tu vai sentir, as pessoas vão ver você limpo. As pessoas veem você puro. Não tem como negar alguém que tem a presença de Jesus. Não tem como. Não tem como. Ficar impactado quando ele começou a falar. Ficar impactado quando ele começou a agir, porque era alguém diferente. E ele veio fazer essa obra na vida de todo aquele que crê. Amém? Lembra, o Espírito Santo está conversando com os judeus que pensavam que já estavam salvos. Amém? É os judeus. Não há ninguém que entenda. A pessoa sabe quem está falando isso? Adivinha quem está falando isso? Apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, extraordinário na lei, zeloso. Ele está falando que ele não passava de um animal. Ele não conhecia Deus. Ele está falando dele também. Amém? Porque naquele caminho para Damasco,
tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Já pensou esse judeu, fariseu, terrível, falando agora isso para os judeus? É muito profundo, amém? Glória a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Todos, inclusive... É porque se não falar assim, eu vou achar que... Eu não vou. Mas segundo a Bíblia, todos se extraviaram, adivinha o que é? Desde o dia que tu nasceu, começou a tomar já mocinha, vivendo, querendo fazer a tua. E quem é aqui diferente? Então, todos se extraviaram, adivinha o que é? Deus que nos criou. Todos se extraviaram pela inclinação da carne, o pecado de Adão em nós. Todos se extraviaram, todos foram crescendo e seguindo seus próprios caminhos e seus pensamentos. Tu se enquadra aqui? Todos se extraviaram, se apartaram de Deus, vivendo de acordo com os seus conselhos, seguindo o curso desse mundo. Eu me encaixo aí. Eu me encaixo. E que miséria. E todos juntos se tornaram o quê? Quem? Coisa linda, hein? Todos. Tu já pensou assim, se tu era melhor do que alguém? Querendo ser, falando. Ô inútil. Ô inútil. Se eu não aceitar isso aqui, aquelas pessoas que tu disse que é pessoa do bem, é muito legal para Jesus, inútil. Todos juntos, meu irmão, todos juntos, se tornaram inúteis. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Amém? Glória a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Prestou atenção? Quando nós iríamos concordar com isso aqui, irmão? Que não há ninguém que faça o bem. Nenhum só. Por quê? Todas as coisas que nós fazemos sem Cristo não é da fé. E o que não vem da fé é pecado, não é para a glória dele. Então, aos olhos de Deus, eu não fiz bem nenhum, porque não foi mediante Cristo. Amém? Consegue enxergar assim? Não é difícil? Poxa, eu sempre fui legal para Jesus, não. E não adianta ser legal para o homem e para você se não for legal para Deus. Eu não posso falar como alguém que não... Eu não posso agir como alguém que não reconheceu que era culpado. Com a minha vida, com a vida de Jesus sendo manifestada, sabe o que está sendo revelado? Eu reconheci que eu era culpado. Porque só se torna inocente quem reconhece que é culpado. Estão querendo arrumar um jeito de que, mesmo sendo culpado, vai morar com Jesus. Aí o Espírito Santo vai usar para o apóstolo. Mas nós temos alguma coisa mais excelente? Por que nós vamos morar com ele mesmo na prática do pecado? Loucura. Ele não tem o culpado. Culpado não vai morar com ele. Não vão. A Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus que morreu por mim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o tirano sobre nossas vidas. Não, e a Bíblia diz que tira, a culpa é removida de nós. A culpa vem o Espírito Santo para anular também o domínio dele, o poder dele. Então, se isso é verdade, eu reconheci que eu não tinha como me livrar da culpa e nem do poder. Alguém fez isso por mim. Alguém fez isso por mim e, segundo a Bíblia, pela fé nesse alguém, eu morro para o pecado e vivo para Deus agora, sem o domínio do pecado.
Aí, segundo a Bíblia, quando ele me levar, ele vai me apresentar, a obra dele é essa, vai me apresentar diante dele, inculpável, irrepreensível, sem culpa nenhuma, segundo a Bíblia. Mas quem faz essa obra? E quando eu falo isso, explanado essas maravilhas, faz isso tudo com um propósito. Vamos ler Romanos, continuar. Diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para quê? Para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, culpados diante do Senhor, viu? Todos, para que todos se sintam culpados diante do Senhor. Toda a revelação da miséria que eu sempre fui, toda a revelação da miséria que toda a humanidade está aqui, o apóstolo Paulo revelou, para que toda a boca esteja fechada. Olha o Espírito Santo falando assim: não tenta dar desculpa, não tenta dar desculpa esfarrapada, esquece, não tem vantagem nenhuma, você só tem que calar a boca e aceitar a condenação, reconhecer a tua miséria para que você receba ele. Não tem, para que toda a boca esteja... Se tu tentar se defender, tu está arrasado, que para ele não tem como. Por isso, nenhuma carne se justificará diante dele. Tem que ser com a graça do Senhor. Tem que ser com a misericórdia de Deus. Tem que aceitar a dependência total desse Senhor, que o apóstolo Paulo fala com maior alegria: ele morreu por mim. Ele morreu por mim, o pior dos pecadores. E quem não Deus revelou e revela, sendo pois eles pensavam que era mérito deles, esquece, você não pode botar nada na salvação a respeito de você, qualquer argumentação contrária a isso aqui, porque você está revelando o miserável, quer que o miserável seja abençoado. Não, o miserável só é abençoado se ele reconhecer e largar esse mal desgraçado que atrapalha essa glória interna que há dentro de nós, querendo aparecer, querendo ser melhor, mas não, essa palavra diz que todos estão condenados. Segundo a Bíblia, e foi lido aqui, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Morreu para que a corrupção que há dentro de nós fosse desfeita, através de quê? Dessa palavra. Enquanto eles, aí vamos lá para Atos, fala assim: agora se arrependam e se convertam a Deus. Para quê? Para que chegue o tempo do refrigério. Para quê? Por causa de quê? Como eu vou sentir esse refrigério? A Bíblia diz: pela presença do Senhor. Reconheceu a miséria, vem a presença do Senhor e você sente o refrigério, o poder do domínio do pecado. O que faz? Tu recebe o perdão de Deus, chega o refrigério, depois que a culpa sai, e chega o refrigério com a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, a presença dele traz esse refrigério que você não vai mais se sentir culpado. Por quê? Tu não vai andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito, com a consciência limpa, o refrigério, o Consolador chegou, andando leve, sem sentimento de culpa. E pode, Jesus, posso falar de coração, eu sinto isso na minha alma, irmão. Eu posso falar agora do fundo do meu coração, mesmo com essa palavra aqui ministrada para a minha vida, para a vida de vocês, eu posso falar de coração agora aqui, Maranata. Eu posso. Minha consciência está limpa. E eu quero isso todos.
Quem está sentindo o sentimento de culpa por não estar vivendo assim, Deus falou assim, eu subi, ele subiu, mas ainda está querendo salvar. Enquanto eles não reconhecerem, isso aqui é para cá e para todos que vão ouvir, enquanto eles não reconhecerem que são culpados, a culpa permanece. É o que está acontecendo aí. A culpa permanece e não aceitam que são culpados. Aí a culpa permanece. Quando eu entendo e tenho sentimento de culpado e me arrasa, é a chance, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia, eu aprendo no Novo Testamento que a presença do Senhor toma minha alma. Eu posso andar com a consciência limpa. Então, em nome de Jesus, eu era o que o Espírito Santo usou o apóstolo aqui para falar. Eu, junto com toda a humanidade, eu me tornei inútil. Eu extraviei, nem os padrões terrenos nós seguimos. Nós erramos. Imagine o padrão do santo. Então, em nome de Jesus, lembra? Como ovelha desgarrada cada um para o seu lugar, mas o bispo de nossas almas trouxe a gente. Que seja assim na minha vida e na tua. Ame essa palavra, ame Jesus, ame a vida eterna, ame a exortação. Porque quando eu passo a amar isso tudo, eu estou amando Jesus e com certeza ele vai se manifestar na minha vida. Eu conheço, tu não é bom. O Espírito Santo disse que tu é um inútil, eu também sou sem Cristo. Então, enquanto eu não me encaixar aqui, eu nunca me torno um santo. Eu nunca vou ter a paz que excede todo o entendimento. Enquanto eu achar que sou uma pessoa boa, tem gente falando isso. Tem gente que não fala porque já conhece a verdade, mas vive como se fosse uma pessoa boa. Lembre-se, a verdade é o que ele fala. Extraviados, inúteis, não buscava, uma pessoa horrível, nada de bom, não tem título, nenhum título te faz bom, te torna uma pessoa boa, nenhum dinheiro te torna uma pessoa boa, a única pessoa que te torna uma pessoa excelente chama-se Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé no nome.